Deixa eu falar uma coisa com vocês. Que você precisa mudar as emoções com qual você vive, a tal ponto de não posso dizer, não chover. Eu já falei muito. Mas, desta vez no Alá não sei o quê, eu já fui muito mais humano ao falar disso. Eu quero fazer um resumo para vocês do que foi falado lá, porque foram duas partes distintas, mas as duas se encaixam. Na primeira, nós falamos do assunto que nós começamos a conversando hoje. Não queimar, Deus não quer que você queime ciêncios a Ele, mas sim que você seja bondoso de verdade. E a partir da segunda parte, praticamente esqueceu a Bíblia, os ensinamentos do Cristo, e foi falar de uma forma bem humana. Como não chover? Como é que se faz para não chover? Humanamente falando, esqueça tudo a respeito de espírito, moço. Para não sofrer humanamente falando, a gente associa muito sofrimento com dor. Então é escapar das dores da vida. Escapar das dores da vida. Sejam físicas, sejam psicológicas, sejam emocionais. Como eu escapo das dores da vida, moço? Como Acho você? que não interiorizando. Hã? Não interiorizando. O problema é que a coisa já vem lá dentro, então não tem como não interiorizar, ela já está lá dentro. Como eu faço? Bom, vou falar por mim. Eu igual, foda-se. Eu não venho, filho. Tá, foda-se. Tchau. Só. Só há um jeito para você escapar das armadilhas da mente. É você chamar. É querer melhor para você. Não há outro. Você só vai conseguir escapar dessas armadilhas quando você quiser o que é melhor para você. Se você não viver em busca do que é melhor para você, você vai sofrer. Escapar do sofrimento é você pisar numa balança se o mais importante é o chofer, aquilo, ou viver de uma forma diferente, não deixando se levar pelo sofrimento que a mente cria. Não tem outro jeito que você não sofrer. Sabe, vamos supor, só de brincadeira, que ele faça uma grosseria para você.
Na hora que ele faz uma gocheria para você, você tem duas opções. Você pode sentir-se magoado, ou você pode dizer, olha, não vou viver isso, porque isso, essa mágoa, esse ressentimento, não é o que eu quero para mim. A inteligência emocional é exatamente isso. É você saber discernir o que é melhor para você, emocionalmente falando. Para isso, eu usei lá, e pode ser usado, e deve ser usado, a oração do alcoólico anônimo. Senhor, me dê força para ir onde eu possa ir. Me dê compreensão de saber que tem coisas que eu não posso fazer. E me dê inteligência para descobrir as duas coisas. No fundo, depois de 17 anos falando, esse é o nosso trabalho. Ajudar as pessoas a terem essa inteligência, a saberem discernir. É isso que se espera de vocês. Ajudar as pessoas a compreenderem que viver determinadas emoções não vale a pena. Eu fiz um exemplo que me disseram lá. Uma pessoa disse assim, eu tenho síndrome de Down. Ou não, como é o nome? Síndrome do pânico? Isso, síndrome do pânico. Sofro por ter a síndrome do pânico, porque por causa dela eu não posso sair com meus amigos, eu não consigo ter uma vida normal, eu não faço as coisas que eu quero. Como é que nós ajudaríamos uma pessoa dessa? Como é que ela pode sair do sofrimento de ter síndrome do pânico? Que saberia me dizer? Eu passei por Dentro dessa oração da serenidade. Acho que o primeiro passo é a compreensão do o quanto isso te afeta e as limitações que isso realmente te trazem. A compreensão acho que a pessoa já tem, porque se ela está reclamando e mostrando o que ela passa, né? E após essa conscientização daquilo, Essa dar consciência um ela já passo, tem. aí é dar um passo após o outro, não idealizar uma libertação total de imediato. Eu acho que é viver com isso, mas com um passo de cada vez. Então, Você está me falando o que todo ser humano fala. Acabar com o problema. Mas, lembra quando você tinha e alguém lhe dizia que você podia não ter? Qual era a primeira coisa que vinha na sua cabeça?
Ele está falando assim porque ele não tem. Ele não sabe o que é ter. Se você for tentar ajudar uma pessoa desse jeito, ela vai embora na mesma hora. É a mesma coisa de alguém que reclama da família. Aí você, não, você tem que aprender a lidar com eles. Né? Aí a pessoa vai dizer, porque a sua família não é igual à minha. Não, não é esse o caminho. Eu não estou falando em deixar de ter síndrome do pânico, porque isso acontece, se tiver que acontecer. Então você não pode prometer uma cura. O que você tem é que ensinar a pessoa a viver com a síndrome do pânico que ele tem sem sofrer. Joaquim, eu compreendo, eu concordo, a gente já conversou isso outras vezes, mas a própria síndrome do pânico é sofrimento. Como é que você vai conviver com o sofrimento sem sofrer? Tudo é sofrimento. Como é que você vai viver com o sofrimento sem sofrer? Ainda É uma grande pergunta, moço. Pois é. Aí então Vamos lá. as verdades do Buda. Vamos lá. Sofrimento. É mais simples que isso. O que lhe faz sofrer? É ter a síndrome do pânico? É a contrariedade. Você sofre porque você não, por ter a síndrome do pânico, não pode fazer o que os outros fazem. Então você sofre porque tem a síndrome do pânico. Só que você não queria ter. Isso. É a contrariedade. Só que você não gostaria de ter a síndrome do pânico. Sofre porque não queria ter e tem. Isso. Perfeito. Qual é a primeira parte da oração da serenidade? Velocidade, paciência. Não. Sei, não Pai, me dê forças para mudar aquilo que eu posso mudar. Isso! Você tem síndrome do pânico, o não quer ter, pare de ter. Essa pessoa levanta e vai embora. Não vai. Não vai. Não vai. Ela só vai dizer para você, é mais forte que eu não consigo. Aí entra a segunda parte. Qual é a segunda parte? Me dê a compreensão para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Isso. Você não está sofrendo porque você tem a síndrome do pânico. Você está sofrendo porque você não aceita que tem. Aí a pessoa agora sim vai levantar e vai embora. Ele vai te dar um murro. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Você mostrou solução para ele. A solução que a humanidade não mostra, né? Porque qualquer ser humano, como Porque eu fiz, a humanidade mostra a você agir para resolver um problema e a ação para resolver um problema. Nem sempre resolve o problema. Existem muitas coisas que estão além. Então, como é que você passa por um sofrimento sem sofrer? Primeiro, descobrir a sua incapacidade de mudar aquilo que lhe faz sofrer. ou seja, mudando o teor daquilo, Não! Descobrindo que você é incapaz de mudar. Porque quem tem síndrome do pânico vive querendo mudar. Vive esperando um remédio, um tratamento que vá acabar com aquilo. esperando um milagre. E com isso, só fica sofrendo. Então, mudando o teor daquilo, ou seja, que aquilo... Eu não mudei a síndrome do pânico de jeito nenhum. Não a doença ou os sintomas, mas mudando a visão daquilo, de que Não, aquilo... nem mudei a visão. Síndrome do pânico é uma besteira, é uma coisa horrível, não presta para nada. Não mudei. Eu só mudei a sua ideia de que é capaz de acabar com aquilo. Porque o que lhe faz sofrer não é aquilo.
O que lhe faz sofrer é que você não queria ter aquilo, e aí você quer mudar aquilo e não consegue. Aí está o sofrimento. Então, o primeiro passo que nós precisamos levar às pessoas é entender isso. Você está sofrendo porque a sua vizinha fala mal de você? Vá lá, fale com ela, peça a ela para falar. Ela vai falar? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, você já viu que não adianta nada ir lá. O que você tem que fazer? Aprender a viver com a fofoca da vizinha. Eu vou ilustrar com a minha experiência para ver se casa aí. Tá? No momento que eu tive uma época de crise, eu não tinha condições de pegar ônibus. Pelo medo de passar mal dentro do ônibus e ninguém me acudir. Tá? Esse era um medo que tinha, tal, de eu passar mal em algum lugar e alguém simplesmente não me acudir. Aí eu estava passando mal no ônibus, aí eu sentei no banco, me veio um pensamento seguinte: eu não posso escapar disso. Então que venha, mas que venha com tudo. Que se é para me matar agora, que me mate. Mas que me mostre tudo que você é capaz de fazer. Naquele momento eu me senti a coisa mais livre do mundo. É isso. É exatamente isso. Você tem a síndrome do pânico. Enquanto não houver uma cura, você terá. Então você precisa aprender a viver com a síndrome do pânico. Qual é o reflexo da síndrome do pânico? Eu não consigo ter uma vida social. Aceite! Você é uma pessoa doente, não pode ter uma vida social normal igual a de todos. Mas eu quero. Você quer, então vai continuar sofrendo, porque só quando houver uma cura, você vai poder ter. Até lá, você vai sofrer. O que eu estou falando para você é você conseguir passar o mesmo tempo que você vai passar sofrendo, passar em paz. Deixa isso. Isso chama-se elevação espiritual. Basicamente aceita que dói menos. Não é aceita que dói menos. Aprende que você não tem condição de mudar aquilo. Da sua declaração de competência para viver, nasce a sua capacidade de viver. Enquanto você não declara para si mesmo que é incapaz de mudar aquela situação, você vai buscar uma saída para aquela situação. Isso. Qual a imagem que E aí, enquanto você não encontra a saída para essa situação, você chora, porque está vivendo aquela situação. Concordo. Qual é a imagem que me veio na cabeça agora? Pegamos o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que perdeu a perna. Uma pessoa que perdeu a perna, ela sabe que não tem como recuperar a perna dela. Então, ela, hipoteticamente, seria mais fácil ela conviver com uma falta de perna, porque ela sabe que não tem problema. Agora, por exemplo, um síndrome do pânico, que seria uma doença psicológica, ela acredita que está no poder dela mudar aquilo através da mente por ser um processo mental. Então, isso é torturante, tá ligado? Como é que eu tenho um processo mental que me coloca nessa situação se eu não tenho domínio do processo mental? E aí que você precisa socar. Você acredita que tem o processo mental? Mude agora. Consegue? Não. Então você não tem esse poder que imagina ter. É este o caminho. O caminho para Deus é o caminho da bondade. Com você. Porque enquanto você está reclamando da doença que você tem, você não está sendo bondoso com você mesmo.
Você sabe o quanto de revolta você teve com você por ter essa doença e não poder fazer determinadas coisas. De um momento para outro, você é uma pessoa saudável, de repente te dá um treco, assim. É revoltante mesmo. Você machismo, mas tem pessoas perto que teve. E é assustador. Assustador. Tem pessoas E o grande barato é que isso é elevação espiritual. Porque quando você se conscientiza e que é capaz de mudar a situação e trabalha em si para não sofrer com ela, você está amando a tudo e a tudo. Eu compreendo a essência da coisa. Na conversa nós fala de outras coisas, fala de como fazer isso, precisa estar atento à mente, precisa estar atento às emoções quando elas surgem, precisa de estar atento para não se deixar levar, e aí fala que compreender a ação das posses, passões e desejos, tudo que nós falamos até hoje, sem queimar incenso a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Jorge, repete, por favor, a frase da sua declaração de competência. Para viver determinadas coisas, nasce a sua competência para viver. Porque enquanto você não se declarar incompetente para mudar aquela situação, por isso a oração da serenidade começa com descobrir o que você pode e o que não pode mudar. Enquanto você não declarar sua incompetência para mudar aquilo, você vai estar preso em tentar mudar aquilo e vai continuar sofrendo a mesma coisa. Okay. E em última instância, nós não podemos mudar nada. Para cuidar daquele tempo. Essa é a hipótese para o que você acabou de falar. Você é uma pessoa saudável e de repente veio, aconteceu. Ah, porque eu? Não sei. Mas eu sei que você está. E se você está, você está. Não adianta ficar querendo saber por que você. Agora que está, precisa se arrumar um meio de você aprender a viver com o que você tem. Se vai curar, se não vai curar, Isso é outro departamento. isso não é com nós. Até porque, Joaquim, a nossa ideia de perfeição, digamos assim, é uma ideia de que a pessoa estaria curada. E não necessariamente a doença, porque a gente encara a doença como algo ruim, negativo. E não é. Desse ponto de vista, como tudo acontece por ordem de Deus, sendo causa primária de todas as coisas, a doença ela não é uma coisa negativa, uma coisa ruim que necessita de uma cura. Ela é um processo, algo que sai da boca de Deus, como a gente já estudou, correto? Então você aceita tudo como vindo proveniente de Deus, seja o que chamamos de doença, seja o que chamamos de saúde, seja o que chamamos de ignorância, o que chamamos de inteligência, ou qualquer outra coisa que nós bipolarizamos como positivo, negativo, ruim ou bom, que na verdade tudo é o bem. Correto? Correto. Agora, tudo isso, você não precisa falar. Porque isso é uma informação que a pessoa não precisa naquele momento. Ela precisa naquele momento ela precisa ser retirada do sofrimento apenas. Ou seja, tem que realmente pegar aquela ferida e tirar o negócio. Não ficar... Por que é você? Por que não aconteceu com o outro? Não sei. E não interessa. Eu nem sei. Porque isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema
é se conscientizar de que você tem essa doença, estou usando esse exemplo, né? De que você tem essa doença e que é incapaz de zelir a sua própria cura. Isso chama-se só de realidade. Isso que é o harmonizar-se. Isso que é o harmonizar-se com a vida. Porque harmonizar-se com a vida não é harmonizar-se com o que você quer. É harmonizar-se com tudo que lhe acontece. A essência é clara, Joaquim. Pelo menos para mim está claro. Mas é aquela coisa, da mesma forma que você me perguntou, eu te dei uma resposta humana, isso vem. Isso vem. Inclusive, eu até anotei uma frase, que era uma das coisas que eu queria conversar com você no final, que para mim está muito claro, que é aquela frase de Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo Luz. Para mim, assim, eu compreendi, assim, essa compreensão que eu, até onde eu posso ter, obviamente, né, do que é toda essa convivência espiritual, tudo que a gente conversa, isso está claro para mim, a essência. Porém, eu não faço, Joaquim. Eu não faço. Isso eu sei que vocês já entenderam. O que eu quero que você entenda hoje é a questão do processo. O processo é este. Você tem alguma coisa que lhe incomoda? Mude isso. Não pode mudar, aprenda a viver com isso. E se ele consegue fazer com ele? Vamos supor que ele venha a ter uma... Parece que não, né? Mas se ele vier a ter uma nova crise. Mocho, nós estamos falando de uma crise. Sim, ele é capaz de fazer isso usando argumentos como ele usou, Deus causa primária, isso, aquilo. Hoje ele é capaz de fazer isso. Mas, mesmo se não vier uma crise, ele pode sair daqui agora, com o carro dele, e o moço dá uma fechada nele. Isso vai zelar uma contrariedade. Zelou uma contrariedade, veio alguma emoção que não é aquilo que você quer para você, asa. Asa desse jeito. Eu posso ir lá e fazer ele não me dar a fechada? Por que eu não posso? Já passou, já foi. Ixi, ele já deu. Sabe? Já passou, já acabou, não tem mais jeito, eu não posso mudar ele ter me dado. Então eu tenho que aprender a viver com a fechada que ele me deu e chover. Como eu faço isso? Dizendo, vai ver que ele estava com pecha, vai ver que a mãe dele está passando mal no carro, vai ver que ele tem carteira nova. Aí não interessa. Aí são só palavras. Mas o importante é você desconstruir a obrigatoriedade de chover. Porque essa é uma coisa interessante. Vocês acham que são obrigados a sofrer em determinado momento. Isso é humano. E por isso não lutam quando o sofrimento vem. Não lutam contra quando o sofrimento vem. É nobre sofrer em alguns momentos. Porém, Joaquim, usando esse exemplo... Por isso eu disse, só um momento, por isso eu disse no início, que eu falei lá, quem dera vocês fossem egoístas. Só pensasse em você e no seu bem. Porque aí, se você fosse egoísta mesmo, de verdade, você diria assim, eu ficar aqui dentro do meu carro, remoendo a fechada que o outro me deu, só vai me fazer mal, vai me tirar minha paz, vai me tirar meu equilíbrio, vai me tirar minha tranquilidade, pode zerar uma úlcera, pode fazer isso, então eu não quero. Quem dera vocês fossem assim. Mas não, se integram. Acham que
mostrando o seu sofrimento, vai mudar a situação. Usando o meu exemplo da fechada. O cara me deu uma fechada, fiquei puto. Vou usar esse exemplo. Fiquei puto com a situação. Eu preciso me harmonizar de estar puto com a situação. Não. Antes de se harmonizar com o estar puto, você precisa, o que eu falei para ela, saber se você quer estar puto ou não. É interessante para você ficar puto? Não. Isso vai lhe trazer alguma paz? Isso vai lhe trazer algum benefício? Não. Mas já que Por isso eu disse, o inteligente emocional é aquele que sabe analisar a emoção que a mente apresenta e descobrir se ela é boa e interessante para ele. Isso é um exercício diário. Mas no momento que Não, você fica... não é diário. É. É a cada momento. Isso, sim. Mas no momento que você está puto, Joaquim, não é catártico. Entendeu? Não é uma catarse você tirar aquilo que está dentro, assim, você fica puto, você tira aquilo e você alivia. Não. Porque naquele momento que você vibrou, se ela fala alguma coisa, coitada dela. Tem consequências, né? Tudo tem consequências. É isso que você precisa pensar. Ah, não, eu preciso me aliviar disso que está aqui. Tá certo, você precisa, então você alivia, vai no banheiro. Ou só camuflado. O aliviar é um processo mental, sabe? Isso aí não é interessante para mim. Como é que eu posso escapar disso? Olha, eu vou entender que se eu ficar aqui remoendo isso, toda essa energia zilando dentro de mim vai me fazer mal. Não, isso é constatável. Em curto prazo você já percebe que os malefícios, digamos assim... Poxa, você faz um favor para eu? Você pega mais uma vela? Que está na gaveta aí na cozinha Teixeira. Tá. Foi a moça que era de São Paulo, está lá no Florianópolis que trouxe. Inês. Não, a doutora lá. Ah, sei. Então, Joaquim, a raiva nunca pode ser positiva. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Porque ela não é amor. Ela não leva a paz. Ela não leva a harmonia. Porque existem algumas linhas da psicologia que dizem que a raiva, por Por exemplo, favor. ela é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então as linhas que dizem isso, que a raiva seria essa força, uma Vai força. te levar para a cura. Isso, ou que vai te Então vai dar. te levar Vai te levar a alguma coisa para você Exatamente, construir você algo. fazer alguma coisa. Isso, você construir. Se toda vez que você tivesse raiva, construísse alguma coisa interessante, eu diria, tem raiva sim. Toda construção gerada na raiva vai gerar mais raiva, né? Produzida através da raiva gera mais raiva. O que você planta, o que sai da sua boca é o que vem do coração. O Krishnamurti ele fala uma coisa interessante que para mim tem bastante valor, Joaquim, que é o seguinte: se você está com raiva e você faz qualquer coisa durante a raiva para acabar com a raiva, essa coisa que você está fazendo para acabar com a raiva nada mais é do que a própria raiva se reproduzindo. Pode ser. Se você mantiver o padrão vibratório. Isso, por isso que ele fala, aceite que você está com raiva naquele momento e aceita a raiva, mas sem reproduzir ela, mesmo fazendo ela Só que finalizar a própria raiva. isso para o oriental é muito fácil. Porque ele tem esse poder de meditação ático. Aceitar a raiva. Vocês não têm. A gente já vê. Então, para vocês, a primeira coisa é você descobrir, quando descobrir que está com raiva, descobrir se você pode mudar o que lhe causou a raiva ou não. Só a partir do momento em que você se conscientizar
de que não tem o poder de mudar as coisas, é que você pode, então, fazer alguma coisa com aquela raiva que está dentro de você. Isso, exatamente. Exatamente isso que eu chamo de falar. Agora, moço, puxa tudo o que nós falamos nesses 5 encontros lendo a Bíblia Eu ouvi essa semana, eu ouvi. e veja se a cada passagem da Bíblia não foi essa a mensagem que eu transmiti para você. A busca da felicidade como fruto de uma ação de aceitação da incapacidade de mudar as coisas. Concordo. É por isso que ele disse lá atrás, a sua missão é ajudar as pessoas a partir dos ensinamentos da Bíblia, ajudar as pessoas que acreditam nos ensinamentos do Cristo, sem falar do ensinamento em si. Ou seja, sem queimar licenças a Deus. Mas usar o ensinamento como uma, eu não sei o nome que se dá, como uma arma da psicologia. Tem um escritor no mundo de hoje que fala uma coisa muito interessante. Cristo foi o maior psicólogo que existiu. Todos os seus ensinamentos só têm um motivo de existir: de ajudar a alcançar a paz, a felicidade. Como? Aceitando aquilo que você tem naquele momento. E é por isso que eu estou dizendo que este trabalho é o trabalho da busca da elevação espiritual neste início de mundo novo. Sei que quando se falava em mundo novo, se falava em ela de Acários, vocês pensavam em naves espaciais que veio. Vocês pensavam em adoração a deuses e queimar essêncios. Mas não é nada disso. É este trabalho interno, essa luta para poder viver o que você tem em paz. Este é o trabalho de vocês, irmão. Ajudar as pessoas a viver a vida que eles têm. Mas viver a vida que eles têm, aprender a viver a vida que eles têm, como um resultado da consciência de não poder mudar a vida que ele tem. Isso sem falar em Deus causa primária, sem falar em nada, em encarnação, em reforma íntima, em nada. Inclusive sem falar em felicidade e paz. Falar em paz. Porque felicidade para vocês é isso. Falar em paz, harmonia com o mundo. Eu posso pegar um exemplo. Estado de espírito de paz. Que um exemplo qualquer que uma pessoa venha reclamar para mim, eu... Não, tem um exemplo que também foi conversado lá.
Uma pessoa sempre diz assim, eu não aguento o meu trabalho. Que coisa horrível ir para lá trabalhar. O que você falaria para ela? De imediato assim na bronca, ou sai ou fica. Ou Sai. sai. Você não aguenta seu trabalho, e trabalhar é horrível. Sai, muda de emprego, vai procurar outro. Aí a pessoa responderia, mas eu não posso, não é um processo fácil. Então você descobriu que você não pode sair do emprego e que naquele emprego é assim que a banda toca, apenas viver em paz com ele. Vá procurando outro emprego, vá tentando sair, vá fazendo, mas pare de se lamentar pelo emprego que você tem, porque você precisa dele. Não sofra pelo emprego que tem. Sabe o que vai acontecer? Ela vai viver o mesmo, as mesmas coisas que vivia em sofrimento, em paz. É isso que eu quero que vocês pensem e, se puderem, ouvir a primeira parte da Cocalo que nós conversamos hoje, mas principalmente essa segunda parte, que está bem, não é porque fui eu que falei, mas está bem picadinho. Falar assim da parte aqui ou ladeira fora? De lá, Tá. de lá. Está bem picadinho, como se faz para poder alcançar a felicidade. Poxa, com calma, pense, se eles não estão lá, aí pode parar, voltar, pensar de novo naquilo. Para vocês poderem se sintonizar. O que eu tenho percebido é que vocês estão perdidos. Vocês têm um mar imenso de informações de todos estes anos que ouviram eu, de todos os anos que passaram em outros lugares, de todas as outras fontes que já leram, já ouviram, já viram. Mas vocês não conseguem articular um processo de colocar isso na prática. E aquela conversa foi exatamente isso. Eu falei um processo de você colocar na prática a inteligência emocional. Que é isso que nós estamos falando. O inteligente emocional é aquele que reconhece a sua incapacidade de mudar o que lhe faz sofrer e por lixo de trabalha a emoção e não o acontecimento. Mas eu posso dizer que, pelo menos eu, Renato, percebo que em mim eu tenho mais dificuldade de compartilhar isso do que eu vivenciar isso. Não tem problema. Eu tenho dificuldade de compartilhar. Entende? De tanto você falar para os outros, você vai acabar fazendo também. Não, a gente faz para ele. Ele está falando que ele não consegue passar para você. Isso, pra mim, eu Pra acho que ele é mais fazer fácil, eu faço sempre, eu posso dizer isso. Mas pra mim, é mais fácil eu aceitar as coisas como elas são e não sofrer tanto por ela quanto eu sofri antigamente, por exemplo, é um processo, do que eu compartilhar isso, falar para as pessoas. Tá certo, eu que te entendi errado. Eu acho que essa dificuldade é exatamente isso que eu falei. Vocês estão perdidos. Tem muita informação, mas não tem um passo a passo de como fazer. Sistema para fazer funcionar. Vocês sabem o resultado, sabem o que querem, mas não conseguem colocar, como você faz lá, um sistema linha a linha para rodar um programa. Acho que
é isso aí mesmo. Porque informação vocês têm, mas justamente o que falta é o que eu vou falar agora. Isso. O resultado lógico a gente conhece. Agora, como gerar ele, isso. E é exatamente isso que eu fiz lá. Ouve. Uma outra coisa que eu estava pensando é que, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Que falar assim com uma pessoa, eu acho que é de uma coragem tremenda. Não, É uma na coragem. verdade as pessoas vão lhe procurar. Não é você que vai chegar. Não, eu falo nesse sentido, de eu falar para elas, aceita. Tô brincando aqui, aceita que dói menos, tô brincando. Aceita que dói Relaxa e menos. goza. É de uma coragem tremenda, Joaquim, porque o que elas esperam é que você resolva a solução, resolva o problema delas. Então eu estou dando a minha cara para bater. Quando eu falo isso, a coisa que eu espero que a pessoa faça, a reação que eu espero que a pessoa faça é que pelo menos ela grite comigo, ela dê na minha cara. Não. Isso não chega a este ponto porque ela lhe procurou. Ela realmente, a primeira, vamos dizer assim, impressão é de... Isso é tão simples, isso é tão banal. Precisava ouvir aqui por ouvir dele. Não pode ser só isso. Não pode ser só essa solução. Isso normalmente vai acontecer. Mas com o diálogo, com a conversa, com você desenvolvendo o assunto, a pessoa começa a dizer, pode ser que dê certo, vamos ver. E a forma mais fácil de desenvolver o assunto, Joaquim, seria colocar as opções na mesa. Então vamos pegar esse exemplo do trabalho, o cara que ele está infeliz com o trabalho dele. Se a gente colocasse as outras opções na mesa, por exemplo, então você sai do seu trabalho? Não, agora eu não posso sair. E se você ir no seu trabalho, mas com outra atitude, não sei o que lá, não sei o que lá, colocar as opções, até mostrar para ele que todas as opções que tem. Não, enfim, não sei se ficar claro, mas colocar todas as opções na mesa são opções de mudanças externas, fatores externos que não são possíveis de serem feitos, são cabíveis. Então você eliminando todas as opções, só vai restar para o cara se harmonizar então, com aquilo. Na minha opinião, não fale. Sugere ele falar. Tudo bem, você fala, não vou sair do trabalho. Tá bom, qual a outra opção que você tem? Boa. Ah, tem essa aqui. Essa aqui. Vai gerar O que você vai. O que você faria nesse outro caso? Você força ele a falar, ele pega tudo parado. Isso é uma sinuca de bico. Eu já pensou em muitas vezes, pelo menos comigo, acho que penso com você também. Você vai falando, aí Mas você traz. o tempo inteiro. É o método socrático, né? Bom, O Sócrates ele perguntava e na própria resposta das pessoas elas iam percebendo que aquilo não era uma resposta de verdade. Até que ela ficava sem resposta. E aí é a hora de dizer. Então sobrou. Ela se gosta. Exatamente. O senhor fala, não fale. Faça o outro falar. Pergunte. Como eu disse, essa é a essência da evolução espiritual. E isso é o que nós vamos falar daqui. Não tenho mais como ficar conversando, jogando conversa fora, falando de amar a Deus. Você não sabe o que é amor, você não sabe o que é Deus, não sabe como amar. Então, se eu falei muito isso, porque vocês estavam presos na necessidade de queimar a essência da Deus. Acho que esses anos todos tirou essa necessidade de vocês, levou vocês, como diz o irmão, não sei mais nada. Você pavimentou o caminho, né, João? Então agora eu vou estar sempre que nós estiver conversando, eu vou estar sempre peso a isso. Para ser feliz é preciso que você entenda que não pode mudar a situação daquilo que lhe causa sofrimento. E, a partir dessa consciência, buscar uma outra forma de resolver o problema.
E a outra forma de resolver o problema é dizer, você não tem problema. Concordo, mas até a pessoa reconhecer isso é um trabalho. Perceber que aquilo que ela chama de problema de fato não é um problema, é uma situação. Mas, moço, ninguém vai ao psiquiatra, psicólogo no primeiro dia e sai curado. Viu? E este é um trabalho de psiquiatra. Não o psiquiatra convencional, aquele que quer lhe levar a ser um ser humano realizador, mas um espiritólogo. Num que estava bem queixinho. Mas ele descobria a raiz do sofrimento, libertar-se das posses, paixões, desejos, está tudo lá. Só mudou o nome. Ou melhor, já não tem nenhuma nome. Já que nisso a gente até pode, a pessoa até pode conscientizar-se disso, já que ele não é um problema de fato. Porém, uma verdadeira reforma íntima é preciso passar, imagino eu, que é o pouco que a gente passou e tem passado. É preciso fazer uma grande destruição interna e para isso, o caminho que a gente passou, principalmente com você, Joaquim, foram anos ouvindo e refletindo e tentando praticar e desconstruindo e não sei o que lá, é necessário. Não. Certo? Não. Não, porque a pessoa fala assim. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Vocês precisaram de toda essa desconstrução por causa do trabalho que vocês têm que fazer. Vocês precisavam entender que isso é elevação espiritual. Porque se eu chegasse no primeiro dia como espírito falando de elevação espiritual e dissesse o que eu acabei de dizer, vocês iam embora, não iam voltar. Porque ainda estavam apegados ao instinto. Agora, e precisavam mudar radicalmente para poder fazer isso. Agora, a pessoa que vai lhe procurar, ela não tem essa missão. Então, ela não precisa mudar radicalmente. Ela pode mudar aos poucos. Hoje é com trabalho, amanhã é com uma falta de educação dos filhos, depois da manhã é com a vizinha que faz fofoca, e aí ela vai aprendendo a fazer isso aos poucos. Então ela não tem necessidade da desconstrução total. Ela pode até acabar fazendo, e cada um vai fazer dentro daquilo que tinha que fazer, mas no chão disso, vocês é que foi diferente. Eu precisava rasgar tudo, meter o pé mesmo, para que vocês pudessem assumir esse trabalho. Por que já não veio pronto? Hã? Por que já não veio pronto? Porque não tem valor. Você falou uma vez para mim, a gente tem falado isso com o Galego também, que a gente veio como missionário no sentido de que a gente já tinha passado por um mundo de expiação e provas e a gente já tinha, entre aspas, superado isso. Porém, é muito difícil ver isso, já que é muito difícil conhecer, porque, nossa, eu me vejo tão pior muitas vezes porque às vezes eu considero o pior das pessoas assim, cara. Exato, eu não sei. Eu imagino que você falou isso só para me convencer, tá ligado? É o que eu disse outro dia, eu não preciso convencer ninguém de nada. Se você não aceitar a sua missão, se você não aceitar o seu trabalho, não foi eu que não fiz você aceitar, foi você que não aceitou. Então eu não preciso me convencer, eu tenho que lhe dar as armas, e isso eu estou fazendo. Ele não está falando do trabalho. Hã? Ele não está falando do trabalho. Da missão. Não está falando da missão. A pessoa entendi, não está falando. Estou falando pelo fato de você... Se nós já passamos por isso, é que assim, a gente cria um conceito de progresso.
de Poguecho e que todo Entendeu? Então a gente Poguecho teria que está lá passar presente por isso. na mente agora. Exato. Não, isso não. Tá, a coisa funciona assim. O ego é formado a cada encarnação com tudo que é necessário para aquela encarnação.